Nesta aula, vamos aprender como instalar, como inserir novos temas aqui na nossa IDE CodeBlocks. Perceba que nós temos aqui o tema Default, a configuração padrão. Se eu quiser alterar essa configuração, eu posso vir aqui em Settings, Editor, e aí nesta janela que vai abrir, na quarta opção de Syntax, perceba que nós temos aqui todas as opções possíveis para configurar. Então nós podemos escolher individualmente uma cor para cada um desses itens. Porém, quando nós olhamos aqui o tema de coloração, perceba que só tem o tema Default, não tem nenhum outro tema. E aí como que eu faço para inserir aqui novas opções? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeiramente, vamos cancelar aqui. E aí, primeiro, certifique-se de que o CodeBlocks esteja fechado, senão o processo não vai funcionar, ok? Então, vamos fechar o nosso CodeBlocks. E aí, nós vamos acessar duas páginas da internet. A primeira é essa página aqui. Aqui é a página dos desenvolvedores do CodeBlocks, da própria comunidade, e foi a comunidade que desenvolveu estes temas. Rodando aqui a página, perceba que nós temos uma série de temas, alguns muito bonitos, e normalmente o pessoal da programação prefere temas escuros. Ajuda, auxilia aí na hora de programar, não força tanto a visão. E aí como que nós fazemos para instalar esses temas lá no nosso CodeBlocks? Nós temos duas opções. A primeira opção é a seguinte. Perceba que nós temos aqui um arquivo XML. É esse arquivo XML que guarda todas as informações desses temas, como fonte, coloração, espaçamento, entre outros detalhes. E perceba que esse arquivo ele é bem grande. Então, a primeira forma seria copiar todo esse texto e salvar em um arquivo .conf. Mas nós não precisamos fazer isso. Por quê? Aqui neste outro link, aqui nós já temos esse arquivo pronto, só que ele tem a extensão XML. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um download desse arquivo, fazer download, não precisa fazer mais nada, apenas aguarde um momento e esse arquivo será baixado automaticamente para o seu computador. Dependendo do navegador que você estiver utilizando, ele vai aparecer uma janelinha como este aqui. Eu vou escolher salvar arquivo e vou clicar em OK. E aí perceba que ele já foi salvo lá para a pastinha Downloads. Feito isso, não precisaremos mais destas páginas. Eu vou abrir a pasta Downloads aqui no meu computador para a gente fazer uma pequena alteração nesse arquivo. Temos aqui o arquivo que nós baixamos, colorthemes.conf.xml. O arquivo que nós precisamos é extensão .conf. Então nós vamos renomear esse arquivo e vamos remover o .xml. Vamos deixar apenas .conf. Feito isso, eu vou pressionar um Enter para confirmar. Então lembrando, esse arquivo está na pasta Downloads. Nós vamos vir aqui buscar esse arquivo depois. Eu vou minimizar. Agora nós vamos abrir o terminal, mas não se preocupe, é algo bem simples que a gente vai fazer aqui. Aqui no terminal, digite o seguinte, cb_share_config. Feito isso, pressione Enter. E aí vai abrir essa outra janelinha. Não feche o terminal ainda, porque se você fechar o terminal, essa janelinha também será fechada. É essa interface que nós iremos utilizar para copiar todo o conteúdo daquele arquivo de configuração para o arquivo padrão do nosso CodeBlocks. Então, aqui no lado esquerdo, nós vamos clicar nesses três pontinhos, vamos lá na pasta Downloads, e aqui na pasta Downloads nós temos o nosso arquivo .conf. Perceba que ele, por padrão, já procura por um arquivo .conf. Por isso que nós retiramos o .xml. Se você não retirar o .xml, você não vai conseguir visualizar o seu arquivo aqui, ok?
Feito isso, a gente vai selecionar o arquivo e vamos abrir. Perceba que ele já aparece aqui com várias caixinhas para a gente marcar. Cada caixinha dessa representa um daqueles temas. Então, se você quiser, você pode exportar ou você pode importar apenas um ou dois, o tema que você mais gostou. Neste caso, eu vou importar todos os temas. Vou selecionar aqui todas as caixinhas. Ok. Feito isso, nós precisamos aqui do lado direito agora abrir o arquivo de configuração padrão do CodeBlocks, o que o CodeBlocks já está utilizando quando a gente utiliza lá a nossa IDE. Ah, Wagner, mas aonde que eu encontro esse arquivo? Muito simples. Vamos abrir novamente o explorador de arquivos aqui. Perceba que nós já estamos na nossa pasta de usuário. Em qualquer lugar aqui nessa parte branca, nós vamos clicar com o botão direito e habilitar, marcar essa opção, exibir arquivos ocultos. Quando a gente marca essa opção, perceba que aparece uma série de outros arquivos que ficam ocultos, porque são arquivos de sistema. Então, por segurança, eles ficam ocultos. Nós devemos ter sempre muita atenção ao manusearmos, ao trabalharmos com um desses arquivos. E aí, aqui dentro, procura aí que você vai encontrar uma pastinha chamada .config. Vamos dar 2 cliques sobre essa pastinha. Perceba que agora nós estamos na nossa pasta raiz .config. Aqui dentro nós temos outra pastinha, CodeBlocks. E dentro de CodeBlocks, perceba que nós temos aqui um default.conf. É nesse arquivo que a gente vai copiar aquela configuração. Porém, como todos os dois arquivos são arquivos de código, fazer manualmente fica muito suscetível a erro. Então, por isso que a gente faz utilizando aquela interface gráfica. Antes de copiarmos o link desse arquivo para lá, o que nós podemos fazer? Imagine que dê algum erro. Esse erro pode fazer o seu CodeBlocks travar, ele pode não funcionar mais, e aí você vai ter que instalar a IDE toda de novo. Para evitar isso, vamos fazer uma cópia de segurança desse arquivo. Então eu vou com o botão direito, vou criar uma nova pasta e eu vou nomear essa pasta com o nome de cópia. Feito isso, eu vou copiar esse arquivo, Ctrl C ou botão direito, copiar, vou abrir esta pastinha, botão direito ou Ctrl V para colar. Ok, nós temos aqui uma cópia. Então, depois que você fazer esse procedimento, se der algum erro, se acontecer algum problema, vem aqui, delete esse arquivo e copia essa cópia que nós fizemos novamente aqui para dentro. Então, é uma cópia de segurança que nós estamos fazendo. Só isso. Então, lá naquela interface gráfica, nós vamos colocar esse caminho aqui agora. Vamos voltar lá então. E aqui então vamos clicar nos 3 pontinhos. Vamos lá na nossa pasta raiz. Perceba que ele já abriu, por padrão ele já abriu dentro da pasta CodeBlocks. Mas se no seu caso ele não abrir diretamente lá, você pode então seguir aquele caminho com a pasta do usuário, .conf, CodeBlocks, e aqui dentro então você vai localizar o default.conf. Selecionando o arquivo, vamos clicar em Open para abrir. Agora que nós já marcamos aqui todos os temas que nós desejamos e já carregamos aqui o nosso arquivo default de configuração, nós vamos transferir tudo que está nesse arquivo para este arquivo. Como que nós fazemos isso? Clicando em Transfer. Vamos clicar uma vez. Ele vai perguntar se nós temos certeza que desejamos fazer a transferência de todos os nós selecionados. Eu vou dizer que sim. E aí ele vai me confirmar dizendo que a transferência foi feita com sucesso. Feito isso, nós alteramos o arquivo, só que ele ainda não está salvo. Agora nós vamos clicar em salvar. E aí ele vai perguntar novamente, tem certeza que você deseja salvar este arquivo? Sim. E aí ele vai confirmar que foi salvo com sucesso. Feito isso, nós podemos então fechar. Podemos fechar o terminal e vamos agora abrir o CodeBlocks para verificar se todos os nossos temas foram
serão carregados com sucesso. Eu vou abrir aqui um projetinho de teste que eu já tenho aqui. Ele sempre lista aqui abaixo os projetos recentes que você trabalhou. Então é meio que uma forma de atalho para abrir projetos que você está trabalhando aí constantemente. Vou abrir esse projeto. Perceba que ele já veio com uma coloração diferente. Eu vou fechar essa aba. E aí, como que eu verifico então se todas as configurações, se todos os temas estão funcionando corretamente? Eu clico em Settings, Editor, e aqui nessa janela eu vou então na quarta opção, Syntax, e aí perceba que já veio uma opção diferente aqui, não está mais a opção Default. Clicando aqui, perceba que nós temos uma série de outros temas que nós não tínhamos antes. E aí você pode escolher o tema que mais te agradar. Eu gosto muito deste tema aqui, Sublime. Então eu vou deixar este tema. Vou pressionar um OK. Perceba que já foi alterado. Perceba que o nosso cursor ele tem a cor preta. E com o tema escuro fica difícil de visualizar. Como que eu altero a coloração do cursor? Novamente vamos em Settings, Editor. A nossa fonte está com um tamanho pequeno, então aqui nessa primeira opção, Opções Gerais, nós temos este campo, Choice. Ele nos dá todas as opções de fonte. Você pode trocar a fonte, pode trocar o estilo. E veja que está tamanho 10. Eu vou colocar aqui tamanho 12. Vou pressionar um OK. Para mudar o tema, nós viemos aqui na quarta opção. Agora nós vamos na terceira opção. E neste campo aqui é onde nós trocamos a cor do cursor. Perceba que ele está aqui como se fosse branco, mas quando a gente clica sobre ele, ele já aparece a cor preta. Então ele não está realmente com a cor branca. Então vamos escolher a cor branca e vamos dar um OK. Vamos confirmar com outro OK. Perceba que agora sim ele está com a coloração branca. Nesta aula nós vimos como instalar novos temas na IDE CodeBlocks. Até a próxima aula.